1974, portanto já no ano seguinte, o Luiz lançou A Metamorfose do Silêncio, que apesar de se apresentar como prolongamento do livro que o precedeu, isto é, de estruturalismo e teoria da literatura, faz-se de 2 capítulos teóricos e somente então passa à parte analítica. Essa conformação se mostra bastante significativa quando pensamos que nosso país se libertou nos campos da ficção e da poesia, da influência europeia, durante o modernismo, encontrou o tom de sua história literária com Antônio Cândido e, a partir da geração seguinte, pôde se dar mais à teoria, digamos assim, bem grosso modo. Acontece que José Guilherme Belchior faleceu com apenas 49 anos, vítima de câncer. Haroldo de Campos destinou bastante tempo à própria criação. Alfredo Bose continuou o trabalho de cunho historiográfico. Silviano Santiago se dedicou cada vez mais à escrita de contos e romances, enquanto Davi Arrigucci Jr. e Robert Schwartz privilegiaram a elaboração de textos menos teóricos que analíticos. Enquanto isso, Luiz se manteve fiel a seu projeto e há bastante tempo é considerado o maior teórico da literatura em atividade no país. Quem vai conversar com o Luiz sobre A Metamorfose do Silêncio é Ednília Nascimento Cruz, que faz doutorado em Estudos Literários na Universidade Federal de Minas Gerais. No livro A Metamorfose do Silêncio, no tópico Realismo e Literatura, você traz uma substancial reflexão acerca do realismo e chama a atenção para o tratamento simplificado e raso dado a esse tema por analistas, críticos e historiadores da literatura de maneira geral, que se valem de adjetivos como realismo fantástico, realismo crítico, realismo alegórico ou realismo cósmico. E, no entanto, pouco teriam conseguido de ganho acerca do entendimento profundo dessa questão. Como você analisa a respeito do olhar da crítica na atualidade para com o tratamento do tema realismo na literatura brasileira? O tratamento dado pela crítica contemporânea ao problema do realismo continua tão ruim como sempre foi. Talvez seja a própria ideia de realismo que atrapalhe as coisas. Tá? Porque a ideia de realismo, como foi cultivada desde o final do 18, passando sobretudo para o 19, a ideia de realismo tem como base a ideia de reprodução, repetição da realidade. O problema já começa com o substancialismo da ideia de realidade. A realidade é o valor cultural. Realidade não é um conceito natural, como água, fogo, etc, etc. Então, se a ideia de realidade já é problemática, quando se fala então de realismo como reprodução da realidade, você automaticamente corta todo o lastro de invenção que a literatura, ou seja, que a ficção, isso, na maior parte, como eu já tinha dito atrás, a maior parte da literatura cabe no conceito de ficção. Então, a ideia de realismo corta essa possibilidade de o analista, de o crítico, voltar-se para a inventividade da linguagem ficcional. Então, para dizê-lo em poucas palavras, eu lamento que eu ainda tivesse tanto escrúpulo em falar mal do realismo. Se fosse hoje, quer dizer, hoje eu nem sequer me refiro mais a realismo. Se me referisse, remeteria ao último ensaio do
do Mimesis de Auerbach, em que ele mostra, a propósito de Virginia Woolf, mostra como a ideia de realidade ali já se distingue radicalmente da ideia de realidade em Balzac, em Stendhal, em Flaubert. Sabemos o quanto a referencialidade influenciou o realismo dentro da criação literária brasileira, sobretudo no que diz respeito às técnicas de representação utilizadas para atingir o efeito do real. Considerando que escreveu A Metamorfose do Silêncio, anterior ao seu conceito de mimesis de produção, o que mudou no seu modo de pensar? Diria muito esquematicamente que o problema todo começa com a ideia de referencialidade. Quer dizer, é óbvio, me parece que não é preciso tempo para quem insiste sobre isso, é óbvio que toda invenção tem uma pequena base referencial. Não, a referencialidade começa pela própria vida do autor. Se a ficção nega a ideia de biografia, etc., etc., entretanto, toda e qualquer invenção tem uma base na própria vida do autor. Agora, não vamos querer fazer biografia para entender da obra. Simplesmente quem escreva, qualquer que seja o gênero que faça, sabe o quanto a sua vida influencia naquilo que você pensa. Então, o problema do realismo começa com essa base referencial existente, sim, mas que se apresenta por um componente. Que componente? O componente da verossimilhança. Então, toda invenção tem uma base verossímil, primeiro, mas essa base é muito pequenininha. Por que isso não é dito tão cabalmente pela nossa crítica, ainda quando de qualidade? Porque no nosso ensino nós não temos uma base de reflexão teórica. Na falta dessa base, então a crítica tende a prolongar indefinidamente ideia de referencialidade, forma de realismo, etc, etc. Chute tudo isso e comece tudo de novo. Tomando por base o seu ensaio, O Buriti entre os Homens ou o Exílio da Utopia, publicado no livro A Metamorfose do Silêncio, escrito em sua fase estruturalista, portanto, afinado com a tradição crítica do estruturalismo, você diz que, abre aspas, o real rosiano é uma paródia da utopia, fecha aspas. Como você vê hoje essa relação de tensão entre o utópico, o mito e a história nos textos de Guimarães Rosa? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, se eu hoje pudesse reeditar meus livros dos anos 70, eu procuraria eliminar toda e qualquer alusão à forma de realismo. Vocês já entenderam por quê. Porque me parece falar em realismo utópico, realismo lógico, realismo cósmico, que estou me referindo a expressões que eu mesmo usava. Me parece que é simplesmente pôr um pano quente em algo escabroso, tá? Que só faz nos atrapalhar, em vez de nos ajudar. Diria, como eu não vou reeditar, como editor nem gostaria de reeditar esses livros, eu procuro explicar o que é que eu entendi aí então por realismo utópico, eu acho que era isso que eu dizia. Suponho que eu pensasse o termo utopia etimologicamente, utopos, quer dizer, sem lugar. Tá? Isso significa em oposição ao que eu chamava de realismo lógico. A expressão realismo lógico é difícil de ser tragada, porque à medida que eu falo mal dele, realismo lógico, quer dizer, em favor de um realismo dito utópico, à medida que eu faço isso,
o leitor poderá pensar que eu estou defendendo uma narrativa mágica, uma narrativa fantástica, sei lá o quê. Não lógica. Não é isso. Lógico e utópico significa simplesmente uma narrativa que está centrada em situações cotidianas, em situações da realidade. Tá? Só isso. Então, muita coisa ali, no Metamorfose do Silêncio, era escrita sob Rosa, que hoje me parece razoavelmente desnecessária. O que eu guardaria do ensaio sobre o corpo de baile seria a própria tentativa de encadear logicamente o teor inventivo das novelas de Rosa.